A gente tem diversos nomes colocados aí na mesa, o Luca trouxe todos esses nomes para nós e a gente vai trazer aqui no Jornal da Manhã um convidado para nos ajudar a analisar esse cenário de crise no Reino Unido e trazer para a gente as perspectivas, quais seriam esses próximos passos. A gente conversa agora com o Ricardo Sondermann, ele que é diretor de Relações Internacionais de Porto Alegre, também chairman do capítulo Brasil da Churchill Society. Ricardo, eu cumprimento você, agradeço pela gentileza em nos atender aqui na Jovem Pan e começo perguntando justamente sobre esse processo de transição e o próprio papel do Partido Conservador, que acabou atravessando os desafios da pandemia sob a liderança ali do Boris Johnson enquanto primeiro-ministro, a troca pela Liz Truss, os desafios econômicos, todos esses que o Luca nos apresentou. Isso, de alguma maneira, cacifa o Boris Johnson para voltar? A gente pode dizer que ele é o mais cotado para retomar o cargo? Bom dia para você. Bom dia, Carlos, bom dia, Elisângela, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, minha querida Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, basicamente, o cenário vem mudando radicalmente, né? Do primeiro momento que Boris Johnson estava lá, ele enfrentou uma crise que todos os políticos enfrentaram, que era a pandemia, e cada um de um jeito. Ninguém sabia exatamente o que fazer e, obviamente, ele então foi tomando as medidas para poder passar essa crise. Passou a pandemia, ela, do ponto de vista econômico, já terminou, agora precisa se reconstruir a situação. Eu vejo pouca chance dele ser o próximo primeiro-ministro, obviamente, ele tem essa chance, né? Vai haver uma eleição dentro do partido, mas o Rishi Sunak, que foi, então, o Lord of the Exchequer, ou seja, o ministro da Finança dele durante 2 anos, foi uma das pessoas responsáveis por recolocar a economia, tentar recolocar a economia nos trilhos. Óbvio que você tem um cenário da destruição das cadeias de suprimento, então com isso foi gerando uma parte da inflação. Você teve a impressão de dinheiro que foi dado para as pessoas, ou seja, a emissão monetária gera inflação. Você tem ainda um cenário de juros baixos. Uma das políticas, das formas de você manter a inflação baixa é você ter juros mais altos do que a inflação, o que não está sendo feito. Então, além do mais, o escândalo do Partygate, né, o escândalo que foi feito, as festas que aconteceram em Downing Street, onde o governo exigiu algo das pessoas e eles próprios não cumpriram. Eu penso que Rishi Sunak é um jovem, ele tem 42 anos, ele é o inglês de origem indiana, uma pessoa bem formada, bem educada. Eu entendo que talvez... E ele foi o candidato contra a Liz Truss. A Liz Truss, de certa forma, ela foi uma edição, um bufão, né? Uma edição misturada de uma não-Thatcher, né? Ela se disse seguidora da Thatcher, onde ela era qualquer coisa menos Margaret Thatcher, e ela fez todas as confusões do Boris Johnson. Ela conduziu de forma completamente errática a economia e deixou um problema muito maior agora. Eu não entendo que Boris Johnson tenha eventualmente agora o apoio e talvez a consistência ética para tocar e para gerar uma nova atmosfera, uma nova onda de otimismo, ou um compromisso, um commitment do povo inglês de lutar por uma situação melhor. Talvez você tenha que ter um novo comandante para uma nova situação que está recrudescendo. A inflação já é acima dos 10%, o pound hoje é quase equivalente a $1, o que é uma coisa impensada há pouco tempo, há alguns anos atrás, né? Que o pound fosse valer o mesmo que o dólar. Você tem uma situação de juros complicada que vão ter que ser aumentados. Os juros, obviamente, eles podem debelar a inflação, mas eles aumentam a dívida das pessoas. Então, e também, obviamente, nós temos preços subindo. A situação é bem complicada. Eu entendo que o Partido Conservador, que também sofre uma crise de confiança muito grande, né? As pessoas estão pouco confiantes nos políticos e agora especialmente nos conservadores. Também há uma dose de
desconfiança muito grande com relação ao Partido Labour, porque se a gente for um pouco para trás, se a gente vier de Tony Blair foi a uma guerra que os ingleses não queriam, se ele sabia ou não sabia sobre as armas químicas, ele mesmo assim foi à guerra, ele é questionado sobre isso. Depois, o antigo líder trabalhista, o Jeremy Corbyn, era uma pessoa extremista, que gerava pouca confiança. Então, acho que os ingleses, óbvio, a decisão agora é dos conservadores, mas o povo inglês deve olhar e dizer: esses dois partidos aí são complicados, não confio neles. Então, os conservadores que agora escolhem o primeiro-ministro têm a responsabilidade de retomar a confiança do povo inglês. Então, não sei se Boris Johnson é a pessoa para poder reconstruir esse momento que a política inglesa, que a vida inglesa exige. Ô Ricardo, e essa renúncia dela tem a ver com o plano econômico que ela propôs. Seria algo tão mirabolante assim, a ponto de ela renunciar à pressão que ela sofreu ali, porque ela assumiu o cargo diante de uma situação muito complicada da economia? Bom, a situação complicada da economia, ela é a mesma para todo mundo. Ela é inflação alta, juros baixos, pouco suprimento, incertezas com relação às cadeias de suprimento, e especialmente na Europa, a questão energética é uma questão que a Europa inteira está enfrentando. O grande problema dela é que ela entrou prometendo algo que, se colocando como uma super primeira-ministra que resolveria tudo, vamos botar aqui entre aspas, com a tal da bala de prata, né? A gente vai lembrar da bala de prata do Collor, ele deu no que deu. Ela faz uma proposta de baixa de impostos, especialmente para empresas e para pessoas, para milionários, e ela não baixa os custos do governo, ela mantém e quer acelerar os serviços sociais. Esta é uma conta que não fecha. Se você baixa imposto, você tem menos entrada, você tem que reduzir os custos do governo, você tem que reduzir tudo que é serviço social. E é o contrário, ela queria aumentar. Então, isso realmente é uma curva uma conta que não fecha. Que é ato contínuo, o mercado reagiu mal. Mercado reagindo mal, bolsa de valores caindo, o pound também começou a cair. E aí você vai vendo as pesquisas internas, que são feitas continuamente na Inglaterra, sobre em quem você votaria, né? O Partido Trabalhista foi caindo exponencialmente. A crise econômica ela é mesmo para todos os países europeus. Ela foi a pior opção e a pior solução, ela propôs as piores soluções para debelar essa crise. Por isso então, hoje, a mais breve primeira-ministra de toda a história inglesa. E olha que a história parlamentar britânica é longa, hein? Ricardo, deixa eu trazer para essa nossa conversa o Luca Bassani, o nosso correspondente, que está acompanhando tudo da Europa, no calor dos acontecimentos. Luca, sua pergunta. Bom dia, Ricardo. Prazer falar com você. Gostaria de perguntar sobre a questão da crise ter sido fabricada internamente também. Nós sabemos das adversidades trazidas pela guerra na Ucrânia, isso é um fato, mas muitos falam sobre o impacto que o Brexit tem e o fato também da política externa britânica ter norteado a economia. A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, olhando mais para os Estados Unidos, Canadá e Austrália, e virando as costas para a Europa, que foi um parceiro econômico importantíssimo nos últimos 50 anos. Até que ponto você acha que realmente o Brexit impactou esse declínio econômico? E até mesmo falando de experiência pessoal, eu que estive recentemente cobrindo a morte da Rainha Elizabeth na Inglaterra e vivo na Alemanha, apesar da inflação ser bastante alta aqui, também nós não vemos esse desconforto tão grande da população como eu percebi lá, conversando com as pessoas. Você acha mesmo que o Brexit foi algo determinante para esse declínio econômico nos últimos anos? Com certeza, Luca. Eu acho que foi o primeiro ponto e mais importante. É uma decisão enorme sair fora de um mercado comum, tá? Os ingleses tomaram essa decisão por vários motivos, tá? Não vamos aqui analisar os motivos, mas sim as consequências. Obviamente, porque este é além da pandemia, este é um dos elementos da quebra da cadeia de suprimentos. Porque eles deixam de transacionar, tentam fazer negócios com outros mercados. Óbvio, eles tentam
Eles olham para dentro de si e dizem, olha, nós temos aqui o nosso Commonwealth, vamos fazer negócio entre nós. Só que ele não é uma organização tão... organização organizada, desculpe, né? Ele não é uma coisa tão profunda em termos de negócios quanto a Europa. E ele foi deixando, então, de ter esse suprimento. Eles tomaram essa decisão do ponto de vista filosófico, ok, mas do ponto de vista econômico, as consequências eram mais do que previsíveis. Eu acho que, se não tivesse acontecido a pandemia, a guerra na Ucrânia e assim por diante, essas consequências na Inglaterra talvez fossem menores, né? O fato é que o cenário mundial mudou e acelerou os problemas que o Brexit ia gerar. Os ingleses sabiam que eles iam ter que se virar sozinhos, só que a soma dos fatores extras, como a pandemia e a guerra, foi acelerando. Mas, com certeza, o Brexit é um elemento importante nisso, porque eles deixam de transacionar com um grupo importante de pessoas, né? Então, isso não há dúvida. Agora, eles têm que se virar para ver como que eles conseguem produzir e ter suprimentos que estão hoje em alta demanda em todo o mundo. Commodities subiram de preço, nós temos o gás não chega lá, então é um problema que sim, o Brexit com certeza. De novo, os motivos filosóficos, e você conhece bem os ingleses, né? Os ingleses não gostam de ser mandados e os ingleses não gostam de ter leis muito complicadas. O direito inglês é completamente diferente do direito romano, de direito germânico. Então, é um direito baseado em costumes e todo aquele volume de legislação da Europa incomodava muito os ingleses, ou seja, eles não gostavam de ter tratados explicando como que eles deveriam plantar batatas ou sair para pescar. Então, filosoficamente, sim. Economicamente, eles sabiam o que ia acontecer, só que tiveram duas porradas não previstas. De novo, essas coisas acontecem, deveriam ter sido previstas, mas, obviamente, o efeito foi muito maior para os ingleses do que para o resto da Europa. Zé Maria Trindade, agora sua pergunta para o Ricardo. Pois é, muito bom dia, Ricardo. Olha, Ricardo, um dos grandes debates aqui no Brasil, na formulação da Constituição, foi sobre o sistema de governo, né? E os tucanos, inicialmente ali, formando o novo partido, eram apaixonados pelo parlamentarismo, que acabou num plebiscito no Brasil preferindo o presidencialismo. Eu queria que você analisasse exatamente isso. A crise está colocada no Reino Unido. Por ser lá parlamentarismo, facilita a saída da crise mesmo ou é lenda, crise é crise em qualquer sistema? Eu acredito que... Bom dia, Trindade, tudo bem? Prazer falar com você. Eu acredito que facilita. O que está acontecendo na Inglaterra hoje é absolutamente inusitado. Ontem assistia também uma entrevista na BBC e alguém perguntou sobre a, entre aspas, italianização do sistema inglês. O que está acontecendo é algo absolutamente inusitado, por conta de uma primeira-ministra que se mostrou absolutamente incompetente. Eu acho que justamente a vantagem do sistema parlamentarista é esse. Não deixa ela continuar no poder, não deixa um político incapaz continuar no poder, gerando mais prejuízo. Corta-se o mal pela raiz. O partido, então, se reúne, como ele tem maioria, ele tem as cadeiras necessárias para escolher o primeiro-ministro. E será feito dessa forma. Obviamente, eles vão buscar a melhor solução possível. Certamente, o sistema parlamentarista, nesse momento, é o que facilita a resolução de uma crise. Imagina se a Liz Truss fosse presidente e estivesse acontecendo isso. Ela teria que ser afastada através de um processo de impeachment, se houvesse maioria para isso. Quanto tempo, mesmo nos Estados Unidos, o processo de impeachment é algo que pode levar quase um ano. Então, imagina você ter um mau governo durante aí 6 meses, 9 meses, 1 ano, até ser colocado para fora, para poder entrar um outro governo que faça um diagnóstico e que possa arregaçar as mangas e fazer as coisas funcionar. Então, a sorte, eu acho, nesse momento dos ingleses é justamente por terem um regime parlamentarista.
A gente está conversando aqui no Jornal da Manhã com o Ricardo Sondermann, que é diretor de Relações Internacionais em Porto Alegre. Agora são 8h36. Ricardo, eu estou vendo aí atrás de você o quadro com a foto do Churchill e eu não posso deixar, primeiro, de parabenizar você pelo seu livro sobre os discursos dele, que é fascinante a análise e a gente entender por meio do discurso e da narrativa dele como foi importante essa construção em um momento crítico para a história da Europa, para a história do mundo, né? Mas se a gente for reduzir a discussão do Reino Unido, como ele foi essa figura absolutamente importante. E aí a gente vê o Brexit, a gente acompanha essa transição agora, que é uma transição delicada para o povo inglês após a morte da rainha, e você falando sobre a primeira-ministra que acaba de renunciar, como foi uma figura que não conseguiu se projetar como liderança, as inúmeras derrapadas do Boris Johnson. Falta uma liderança, tanto no Partido Conservador quanto nos trabalhadores, falta de alguma maneira, uma liderança que consiga unificar e que consiga trazer de novo o Reino Unido para aquilo que são princípios e para aquilo que são nortes que a população inglesa defende e acredita, essa reconexão. A gente perdeu isso, de alguma maneira, com o passar do tempo nessas lideranças, embora o Boris Johnson tenha até, inclusive, escrito uma biografia, a leitura dele sobre a história do Churchill, se diga um seguidor de Winston Churchill, né? Com certeza. A gente vive uma crise de liderança mundial. Falta estatura a muitos políticos. Então, sim, não existe vácuo de poder. E quando há um espaço de poder, ele é ocupado por alguém. O que aconteceu? O que está acontecendo na Inglaterra? De certa forma, assim, fazendo um paralelo, entre aspas, o Partido Republicano está sendo administrado pelo baixo clero. Tá? Não são mais políticos de uma tradição ou de uma representatividade ou de uma estatura como outros no passado. Então, é o baixo clero do Partido Conservador, que está liderando o partido. Então, há um movimento desses, chamamos assim, das velhas lideranças do Partido Conservador, de retomar o controle do partido, porque eles sabem que se houver uma eleição geral agora, o partido ele vai ser dizimado nas eleições. Tá? Então, a gente vê o Labour, né, começando a melhorar, né, no momento que eles afastaram o Jeremy Corbyn e toda aquela turma radical que tinha tomado o partido e que destruiu o Partido Trabalhista. Né? Então, você tem uma busca pelo centro, uma busca pela razoabilidade, uma busca pela estatura política. Obviamente, os políticos tentam se alinhar a grandes líderes. Boris Johnson fez uma tentativa de parecer Churchill, longe disso. Liz Truss fez uma tentativa e fez discursos e do ponto de vista de imagem, tentou ser uma nova Thatcher. Muito, muito longe disso. Então, às vezes, quando você promete uma entrega muito grande, ser como alguém que você não é, a verdade aparece. Né? O Warren Buffett, em termos econômicos, dizia, né, que quando a maré baixa, você sabe quem é que está bem vestido ou não debaixo da água. Né? Então, a maré baixou e pegou esses políticos de calça curta. Então, há uma necessidade, sim, do Partido Conservador agora reconstruir. Não existem mais homens, não existem mais homens como Churchill, não existem mais mulheres como Thatcher, até porque o contexto gera pessoas diferentes. Nós temos um contexto histórico, político, econômico completamente diferente. O que a gente faz, e o que faz a Fundação Churchill, ou o capítulo Brasil da Churchill Society, é justamente isso. Lembrar quais são as características, lembrar quais são o que você deve fazer, o que você deve pensar, como é que você deve se portar para poder fazer uma política com letra maiúscula. Né? Então, acho que esse é um momento que a Inglaterra está passando. Felizmente, os ingleses são mais rápidos e eles têm muito mais história e muito mais casos de sucesso do que nós para poder se colocarem na estrada de um bom governo. Eu entendo que eles estão seriamente buscando isso. A luta dentro do partido deve ser grande. Erraram completamente ao escolher a Liz Truss.
não vão errar de novo, porque o que está em jogo agora é o futuro do Partido Conservador. É isso, esse é o Ricardo Sondermann, diretor de Relações Internacionais em Porto Alegre, e trouxe para a gente aqui uma análise sobre esses passos, agora os próximos passos do governo britânico com a sucessão da Liz Truss, que renunciou, a primeira-ministra que ficou menos tempo no cargo, e todos os desafios que o sucessor dela deverá enfrentar. Ricardo, muito obrigado pela tua entrevista aqui à Jovem Pan. Até a próxima, um grande abraço.